Alô, 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 alô. Vamos começar assim, porque até que chegue para aumentar. Boa tarde. Valeu por esperarem até o fim do evento, uma segunda-feira, para me ouvirem falar. Não só para me ouvirem falar, mas eu gosto de pensar isso. Meu nome é Renato Oliveira, certo? Eu sou orgulhosamente de Recife, certo? Eu sou cofundador e desenvolvedor na LabCodes, certo? Sou membro do PUC-PE, sou membro da Django Software Foundation, ou seja, se alguém quiser falar alguma coisa de Django, alguma tipo, iniciativa de Django aqui no Brasil, eu tento ajudar. Às vezes não me respondem, mas eu tento. E eu amo a comunidade, certo? Então, obrigado por estarem aqui no evento. Obrigado também. Eu trabalho na LabCodes, massa, valeu. Com pessoas fantásticas, certo? A gente é um software studio de Recife. É pequenininho, mas é com amor. A gente trabalha principalmente com clientes fora do Brasil. Trabalhamos muito com Django, Angular. Não temos vaga agora porque não tem espaço no escritório, mas em breve teremos. Então, quem quiser se mudar para Recife, é fantástico lá. Certo? E a gente está muito presente na comunidade. Tipo, a LabCodes é presença garantida em todas as Python Brasil desde 2012. A gente já organizou Python Nordeste e muitos dos quase 50 PUC-PE, certo? Então, a comunidade é com a gente mesmo, certo? Então, eu vou falar sobre sua API é uma User Interface. Mas antes de tudo, tem um disclaimer, certo? Como é que eu dou play aqui? Eu não sou um especialista em interface. Eu não sei se passou, porque toda vez ele passa 2 quando eu... Pronto, não, agora. Eu não sou um especialista em interfaces, certo? No projeto que eu trabalho hoje, tem 2 pessoas que manjam muito de User Experience. E eu sempre ficava, tipo, será que isso tipo, vale a pena mesmo? Tudo mais. E depois eu percebi que vale. E depois eu comecei a me perguntar, tipo, será que não vale a pena aplicar isso em desenvolvimento mesmo, certo? Então, o tema da minha palestra é sua API é uma User Interface. Eu não queria botar esse tema logo de cara, porque esse é o tema de uma palestra de um cara nos Estados Unidos, na DrupalCon. Mas é porque eu fiquei com esse título na cabeça e terminou sendo aceita. Então, vai nessa mesmo. Então, vamos lá. Sua API é uma User Interface. Primeiro, o que é a API? Certo? A API é uma sigla para Application Programming Interface, que é basicamente um conjunto de rotinas, protocolos, ferramentas que são usados para construir um software. Certo? Massa. Só que aqui a gente vai tentar focar um pouquinho em API Web. O que é a API Web? É uma interface programática também, só que ela é um subconjunto de endpoints que são expostos publicamente. Eles são publicamente a sua permissão ou não de acessar ele aqui pode diferenciar, certo? Que ele está dentro de um sistema de request e response, certo? Sobre o HTTP. Massa. Falado isso. Uma boa analogia para a API também é uma tomada, principalmente aqui no Brasil, que é um saco. Você tem tomada de 3 pinos, tomada de 2 pinos, e aquela tomada americana que é diferente. E se você não tiver, se você tiver a tomada de um jeito e o plug de outro, você não vai conseguir conectar. Essa é uma boa analogia para a API. Então, vamos falar também de User Interface. O que é uma User Interface? É o ambiente onde as interações entre humano e máquina ocorrem. Exemplos delas são esse passador de slide aqui, é uma User Interface, controle de um carro, controle de um avião, uma página web, que por sinal tem 2, a do browser e a página web em si, certo? Então, tudo que você se comunica com a máquina é uma User Interface, certo? Pronto. Defini minha palestra. Vamos para um pouquinho de design de API. Certo? Quando a gente começa a pensar em design de API, a primeira coisa que vem à cabeça da gente não é o próprio design, é a arquitetura. Qual o protocolo que a gente vai usar, quais os resources que a gente vai expor ou não, quais... como é que eu posso dizer? Se a gente vai usar todos os verbos HTTP certinho, os códigos, certo? Mas, só que uma API mesmo, ela provê uma funcionalidade
para o usuário final, certo? Ou seja, a gente implementa tudo isso na nossa API, faz uma arquitetura certinha, o negócio corre rápido, funciona bem, só que o usuário, no final, não usa, certo? E por que ele não está usando? Tipo, quem desenvolve o cliente para a sua API é uma pessoa, é um desenvolvedor, certo? Uma API não é simplesmente uma interface máquina-máquina, certo? Quem vai estar passando privação de sono, quem vai estar dormindo tarde, rolando de posição fetal, assim, porque não conseguiu implementar uma funcionalidade da sua API, é um desenvolvedor. Tem uma estatística boa, porque 100% das APIs, dos códigos clientes, foram escritos por desenvolvedores, certo? Então, existem pessoas do outro lado. Mais que isso, existem usuários do outro lado, certo? Então, o que é que a gente deve focar? Então, certo? Já que a gente não vai... Também deve focar em arquitetura, certo? Porque senão vai ser... As pessoas que vão reclamar são as pessoas que estão desenvolvendo com você, né? Se você não pensa na arquitetura legal. Mas pensando no usuário, no cliente, na pessoa que vai consumir sua API, o que é que a gente deve focar? A gente deve focar em funcionalidade, certo? Funcionalidade, o que é funcionalidade por si só? É uma coisa que a gente herdou da arquitetura de serviços, microservices e tal, e também é uma coisa que vem muito da filosofia do Linux, né, que é tipo você desenvolver uma coisa com uma funcionalidade específica que faz aquilo bem. Ou seja, ela vai fazer correto, ela vai ser resiliente, e ela tem uma funcionalidade, né? Ou seja, ela tem uma utilidade. Ou a gente deve focar em usabilidade. O conceito de usabilidade, eu vou colar um pouquinho aqui. É a facilidade que a pessoa tem a utilizar uma ferramenta para uma tarefa específica, certo? Então, a gente deve focar em usabilidade ou funcionalidade? Eu diria que a gente tem que focar em experiência, certo? A experiência, diferente da usabilidade, que foca em interações específicas, a experiência conta todo o sentimento do usuário ao usar o seu produto, serviço ou qualquer outra coisa que você esteja criando, certo? Áreas que estudam experiência de usuário vão, desde psicologia até computação, certo? Ou seja, o sentimento mesmo, aquele, o usuário vai, o cara que está desenvolvendo um cliente para sua API, ele vai feliz para casa ou não vai, e a culpa é sua, tá ligado? Mas, certo, por que o X, certo? Que a gente sempre vê, não, é coisa de designer, não sei o quê, meu negócio é código e roda rápido, e é bonito, tem testes. Mas por que isso importa? Por que vocês usam Python? Certo? Porque, quem nunca ouviu dizer que Python é divertido de programar? Certo? Eu acredito que todo mundo aqui já teve que evangelizar Python dentro da empresa. Certo? Ou seja, não é a primeira escolha, principalmente aqui no Brasil. E vocês estão lá, não, vamos fazer esse projeto em Python. Não, mas é para construir um kernel do Linux, mas vamos fazer em Python, pô. É massa, tá ligado? E por que vocês fazem isso? Se não é porque na API é fácil de usar, você consegue ter uma primeira interação fácil também, certo? Ou seja, tudo isso é usabilidade, é experiência de usuário. E mais do que isso, é experiência de desenvolvedor. Quando eu comecei a estudar esse tema, como eu já falei, tive que voltar até o dicionário para entender o que era experiência de usuário. Eu me deparei com esse termo aí, que é Developer Experience, que é um ramo... Tem água aqui? Tem não. Por favor. É um ramo da User Experience que foca no desenvolvedor. E eu me senti muito, acolhido. Valeu, Zé. Sócio bom é assim. Eu me senti muito acolhido quando eu descobri esse termo. Porque, nós somos pessoas... Não, foi mal. Nós somos pessoas também, certo? E... basicamente é, focar na experiência do desenvolvedor, certo? A pessoa, tem uma frase legal que é, programe como se a pessoa que fosse revisar seu código fosse um serial killer. Imagina você programar como se a pessoa que fosse criar um cliente para a sua API fosse um serial killer. Você ia tentar deixar aquela pessoa feliz, com certeza. Então tá.
já que a gente tem toda essa... A gente já se convenceu, eu espero que vocês tenham se convencido que usar User Experience nas suas APIs é importante. E a gente tem todo o background da galera que estuda User Experience, de várias áreas, multidisciplinar, para a gente aplicar em Developer Experience, certo? Tipo, a gente é programador, a gente não vai reinventar a roda, certo? Às vezes vai. Então, tipo, tem esse, eu não sei, esse conceito, essa imagem, que Peter Morville, autor de alguns livros sobre o X, ele desenvolveu, que são 7 características que sua interface tem que ser para ser considerada com uma boa experiência, certo? Ela tem que ser útil, obviamente. Tipo, você não vai fazer uma API que some 1 mais 1, que ninguém vai usar. Ela tem que ser desejável. E por que desejável? Tipo, quem é que tem um Mac aqui, tá vendo? Tipo, todo mundo entende o que é, tipo, você desejar alguma coisa de tecnologia, mesmo que, tipo, ela tem que agregar algum valor para o cliente e para a sua empresa. Se você abrir uma API e não vai agregar valor para a sua empresa, tipo, não tem para que você abrir ela, certo? Ela tem que prover ferramentas que vão deixar os clientes criarem ferramentas acessíveis, certo? Porque todo mundo é desenvolvedor, né? Ela tem que ser, eu me esqueci a tradução disso, credible? Confiável. Confiável, isso, valeu. Ela tem que ser confiável, ela não pode estar falhando todo dia. Eu ia tirar um print de um caso de API com o X ruim, e hoje ela não estava funcionando. Provando. Certo? Ela também tem que ser achável. Tipo, findable, eu acho que é o melhor que eu consigo. Tipo, essa API que eu ia tirar o print, eu não consigo, partindo de uma busca no Google, achar a documentação dela. Eu sempre tenho que ir no chat e procurar o que o cliente falou para mim, que é aqui, não, está aqui o link da API. Porque além de ser tipo uma URL imensa, ela tem vários parâmetros. Sem aqueles parâmetros, a página não funciona. Tipo, parâmetros de get, certo? E ela tem que ser usável. Só que tem um trick aí, certo? A gente já falou de usabilidade, então não vou definir de novo. Mas se sua API não for útil, não importa o quão usável ela seja, ninguém vai usar. Certo? Ou seja, apesar de usabilidade contar muito, o que a pessoa pensa primeiro é se ela é útil. Só que tem uma coisa também, tipo, se você não seguir, se a API não for fácil de achar, se ela for útil, mas não for usável, se ela não for, tipo, não for confiável, pode ter certeza que se o desenvolvedor não for obrigado a usar ela, ele não vai usar. E às vezes, se ele for obrigado, ele vai tentar boicotar ela, sua API. Ou seja, ele vai dizer, não, chefe, essa API não faz nada de legal, não. Vamos fazer tudo do zero aqui? Não, tipo, vamos usar o PagSeguro. Não, não vamos, não. Vamos criar um sistema de pagamento aqui na empresa? Tá ligado? Tipo, se você não se preocupar com o bem-estar do desenvolvedor que está usando sua API, ninguém vai usar a sua API. Certo? E como você vai medir a usabilidade ou experiência da sua API, certo? Tem algumas métricas aqui que eu achei, que é tipo, média de chamadas. Quantas chamadas para a sua API o seu usuário, ou cliente, ou colega de trabalho tem que fazer para executar uma ação? Certo? Você consegue metrificar isso. A estrutura. Além de executar uma ação, para eu pegar dados, certo? Eu estou num dado A e preciso ir para um dado B. Quantas chamadas eu preciso fazer para chegar naquele dado específico que eu quero? Tipo, o quão fundo eu posso ir? Tem muita gente que começou a estudar a teoria dos grafos com API, tipo, pensando na usabilidade de API e tipo, o caminho de grafo que você consegue fazer de um endpoint a outro. Tipo, o quão longe isso é, quão perto isso é, tipo, medindo usabilidade de API. Navegação, você consegue navegar na API, você tem links para outros endpoints. A stack de desenvolvimento. O usuário precisa usar uma outra lib para consumir sua API. Tipo, você está provendo para ele um texto que ele precisa ser parseado, por exemplo. Certo? Ou você está provendo para ele já um texto que é tipo que ele já pode usar no cliente. O tempo de primeira chamada. Eu gostei muito desse termo.
A partir do momento que você abriu a documentação, não, a partir do momento que você decidiu usar a API, até o momento que você faz efetivamente a primeira chamada e consegue algum dado dessa API, quanto tempo durou? Certo? Ou seja, a barreira de entrada da sua API, como é? Certo? E o tratamento de erros. Você trata bem seus erros? Você sabe de onde vêm seus erros? Se a culpa é sua, se a culpa é do cliente? Aí tem outro termo aqui de Don Norman, que ele é o escritor do Design das Coisas do Dia a Dia, um livro fantástico. A gente está lendo lá na Lab Codes como Clube do Livro. E ele fala em um blog post da empresa dele que o X, sem pesquisa de usuário, não é o X, certo? Ou seja, se você quer aplicar Developer Experience, você tem que fazer pesquisa de usuário. E como é que você faz isso? Você faz com entrevistas, certo? Você vai ouvir o que é que seus clientes, que seus usuários querem da sua API, certo? Você vai fazer design participativo, ou seja, você vai incluir todos os stakeholders da sua API no processo de design, certo? Ou seja, você consegue fazer isso com interface gráfica, por que você não consegue fazer isso com a API? Certo? Você vai fazer persona development, certo? Muitas vezes, tipo, você desenvolve a API para um tipo de programador, o seu alter ego. Ou seja, você está fazendo uma API e você está tipo, não, massa, essa API é a que eu queria usar. Mas certo, mas você não está pensando naquela outra pessoa que está começando a programar, naquela pessoa que programa há 40 anos, que sabe muito mais de programação que você, provavelmente. Você está fazendo a API para você só, certo? Testes, certo? Qual a melhor maneira de testar a usabilidade da sua API? Escreva você o código do cliente, certo? Escreva o wrapper da sua API. É a melhor maneira de você se pôr no lugar do desenvolvedor, certo? Observe outros programadores usando sua API, certo? Um cargo que foi criado meio que para isso, para observar e receber feedback de API, é o Developer Evangelist, que o Sam, eu me esqueci o sobrenome dele. Agnew. Ele é um evangelista do Twilio, ou seja, tipo, por que ele usou a API do Twilio ontem? Se não foi para, tipo, pegar feedback, para... estou aqui na Python Brasil, vou ver outras pessoas usando o Twilio, certo? Observação. Coletar dados e métricas. Eu acho que esse é o mais importante. Tipo, você sabe qual é o endpoint mais usado da sua API, depois do login, obviamente. No caso de pegar o token de autenticação. Você sabe qual é o conjunto de calls que é mais executado. Você sabe se você pode transformar esse conjunto de calls em um endpoint? Já pensou nisso? Tipo, eu vejo na minha coleta de dados que tem 6 endpoints que são sempre chamados em seguida. Por que eu não faço um endpoint que resolve todo o problema? Certo? Documentação. Coisa mais API 101. Mostre como você faz a primeira chamada da sua API. Como você começa, como você faz a autenticação. Mostre exemplos de como implementar casos de uso. Se você faz uma API de pagamento, por que você não vai mostrar como fazer uma contestação de pagamento? Não faz parte do seu negócio? Certo? E, pelo amor de Deus, sandbox. Não me faça gastar. A gente está trabalhando com uma API de dados nutricionais. E toda vez que a gente vai testar no staging da gente, a gente gasta alguns dólares. Porque eles não têm o sandbox e a gente teve que criar uma conta diferente para testes. Eles também, tipo, um sandbox também que eu falo é tipo uma interface web que a pessoa pode testar a API. Isso é muito importante, isso ajuda muito o desenvolvedor. Certo? E trate erros. Não me venha com erro. Tenha diferentes tipos de exceções, mensagens de erro diferentes. E voltando um pouquinho para a métrica que eu esqueci de botar no slide aí. Você sabe de onde vêm os erros? Se o erro não está acontecendo, o usuário está tendo muito erro, porque está faltando alguma coisa na sua documentação? Já parou para pensar nisso? Tipo, porque muitas vezes a gente culpa o usuário de tudo. Só que, mais uma vez, trabalhando com pessoas de experiência de usuário, a culpa não é do desenvolvedor que está usando sua API, é sua. Você provavelmente não documentou direito. Se você tivesse uma documentação boa, os erros iam diminuir. Certo? E, como o Zen do Python diz, né, erro nunca deve passar silenciosamente, a não ser que seja explicitamente silenciado.
Aí, beleza, a gente vai construir uma API e a gente começa com uma abordagem top-down, certo? A gente começa a pensar como uma API deve se comportar, a gente prototipa, a gente itera e pega feedback, certo? Typo ali. Prototipar e iterar. Geralmente, como se faz o design de uma API, a gente faz o design, a gente implementa e a gente entrega para o cliente. E o cliente não usa. Por quê? Porque ele não está inserido no processo de design, certo? Ele não foi feita para ele a API. O certo é você prototipar, implementar, entregar para o cliente, ele não gostou, você volta, até você chegar para o cliente final, certo? E tá certo. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai implementar 50 versões da mesma API. Isso é muito caro. Não. Existem ferramentas na web para você poder fazer essa prototipação fácil, assim como existe para interfaces, existe para API. E uma que eu descobri recentemente, e eu achei sensacional, é essa aqui, API Blueprint. Blueprint. É linda. Basicamente é um documento, Markdown, que você escreve, e ela foi desenvolvida por uma galera de API, que é a Apiary, o nome da empresa. E eles têm ferramentas que eles conseguem escrever, botarem para rodar servidor mock para a sua API. Ou seja, você escreve um documento Markdown, que eles têm a especificação do documento toda lá. Você escreve o documento, passa para a ferramenta de mock, ele cria um servidor e seu cliente ele já está criando o cliente, a interface dele, em cima da sua API. E, além do mais, ele consegue criar uma suíte de testes para a sua API. Ou seja, ele faz teste de integração dos seus endpoints. Ou seja, você só escreve um documento, o usuário não gostou, você pega, muda o documento, ele vai criar uma nova suíte de teste, um novo servidor mock e está todo mundo feliz no final. Certo? E empatia. Entenda quem é seu desenvolvedor. Tente se pôr no lugar dos seus usuários, certo? E entenda de uma vez por todas, eles não são iguais a você, e muito menos eles são iguais entre si. Muitas vezes você faz sua API para Joãozinho, um desenvolvedor de 24 anos, que adora Python, odeia XML e só trabalha com JSON. Só que você esquece de Teresa, que ela tem 25 anos de experiência, é uma desenvolvedora Java, trabalha com você na sua empresa e sabe mais do seu back-end do que você mesmo. Você esquece de programar para ela. Certo? Então, tenha empatia e pense como se fosse um serial killer, o cara que vai consumir sua API. É uma boa abordagem também. E lembrar que funcionalidades são eternas, ou pelo menos enquanto sua versão da API durar. Se você tirar uma funcionalidade da API, você vai quebrar clientes. O usuário ele só lê documentação uma vez, certo? Ele não está toda semana lendo documentação para saber o que entrou e o que saiu da API. Então, mantenha funcionalidades, ou seja, pense quando você vai inserir uma funcionalidade que ela não vai sair mais da sua API. Certo? E, por favor, não quebre clientes. E tem uma frase aqui do Jason Harmon, que é diretor de design do PayPal, da API Design da PayPal, que ele diz que as APIs estão parecendo mais com o produto do que com a tecnologia. Certo? Hoje em dia, quem não consome API? Você tem o celular com 60 aplicativos diferentes instalados. Você tem single page application, você tem microservices. Ou seja, quem pensa em API como tecnologia está ficando para trás. API é produto. Enfim, obrigado. Rapidão, meus contatos estão aí. Quem quiser, esse slide vai para o speaker deck da LabCodes, assim que eu descer daqui. E a gente tem adesivo. Fala, Renato. Foi? E aí? Não, quando se fala muito de UX, eu acho que uma coisa que vem rolando muito, pelo menos para mim passa a ser novidade, é o conceito de design evolutivo, de UX de interface mesmo, interfaces gráficas, onde você tenta desassociar a parte artística da parte prática. Então, designers mais testando e pegando feedback muito mais rápido, a ponto de só ir
Photoshop, para o que for. Depois já tem a ideia bem conceituada e fazer design em papel e mandar ao usuário. E também fazer muito teste de usabilidade nesse nível. Então, escrever tela em papel e dar para o usuário falar e dar uma missão e assim fazer um teste de usabilidade com o usuário real e o usuário vai narrando o que ele está pensando. A minha pergunta é passar para prototipagem, mas você mostrou o blueprint ali que eu achei bem interessante. Eu queria saber se tem alguma coisa de teste de usabilidade para desenvolvedor em API, tipo, pega o Postman aí e faz um pagamento nessa API só usando o request e a documentação, sem implementação real, né? Eu nunca ouvi falar, não. Mas, é interessante você, tipo, chegar no cara, tipo, desenvolvedor e, tipo, observar mesmo, né? Tipo, faz um pagamento, tipo, na mão. Deve ser interessante fazer isso. E com esse negócio de prototipagem, a gente lá na LabCodes, eu participei da minha primeira sessão de design colaborativo há pouco tempo atrás, que a gente está fazendo um produtinho, bestinha lá na LabCodes, e a gente, não bestinha, mas pequeno. E a gente, tipo, Débora botou a gente para todo mundo da empresa desenhar como a gente pensa na tela mais importante. E, tipo, eu achei fantástico isso, velho. Mais alguém? Oi. Você falou ali da API Blue. Estão ouvindo? Eita, o que foi que eu fiz? Tá. Você falou ali da API Blueprint. Isso. E é mais uma curiosidade. É porque eu tentei usar, a gente estava tentando usar ela, e um dos problemas que a gente está tendo é que a nossa API começou a ficar muito grande e é tudo em um documento só. Tipo, você não consegue subdividir isso e agrupar isso em grupos. Você tem alguma dica sobre isso? Eu não cheguei nesse nível ainda de uso. Obrigada. Você está sabendo mais do que eu. Enfim, eu acho que é isso. Tem mais alguém? Mais alguém? Tem ali. Sobre a pergunta dela, na verdade, de vários arquivos, de arquivo muito grande. Eu não me lembro o nome da ferramenta, mas na seção do site do Blueprint, na parte de Tools, tem lá uma ferramenta, na verdade acho que mais de uma, que na descrição lá, se você procurar, tipo, na barra de busca mesmo, por tipo, Join Archives ou alguma coisa assim, você vai achar. Porque eu tive esse mesmo problema, também saí procurando a internet inteira e, tipo, tava lá, no site deles, tá ligado? Massa. Mais alguém? Tem ali. JJ queria fazer uma pergunta para você passou lá embaixo, porque coitado. Beleza. Achei bem interessante aquele site que você recomendou, a API Blueprint, se não me engano o nome. Pronto. Pronto, até uma coisa que até senti falta, porque fui fazer um projeto que vê várias APIs, e meio que eu tive que parar enquanto eu fazia as APIs, eu não tinha como testar assim rapidamente e tal. E você já chegou a usar ele mesmo ou só viu assim por Então, cima? como eu botei no disclaimer lá, eu estou começando nessa área de, tipo, tentar entender como é que o usuário da minha API vai se comportar. E eu só fiz, tipo, testes nele por enquanto. Eu achei, tipo, muito fantástico e eu queria, tipo, compartilhar aqui. Isso. Certo, obrigado. Show? Show? Valeu, galera. Obrigado então, Renato. Valeu mesmo. Tem adesivo aqui, ó, na mesa. E eu levo para tu.